Seja bem-vindo ao Arquivo Sombrio. Apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para conhecer registros que continuam sem explicação. A sombra que entrou na casa. O primeiro relato envolve um homem chamado Sam. Depois de anos vivendo em uma cidade movimentada, ele decidiu retornar para a pequena cidade onde nasceu. Seu objetivo era simples: encontrar tranquilidade e construir uma vida mais calma ao lado da esposa. Porém, logo após a mudança, acontecimentos perturbadores começaram a surgir. Nos primeiros meses na nova propriedade, Sam passou a notar sombras atravessando corredores vazios durante a noite. Em outras ocasiões, encontrava marcas estranhas no quintal, como se alguém estivesse rondando sua casa sem ser visto. Quanto mais o tempo passava, mais frequentes os eventos se tornavam. Em uma determinada noite, ao retornar para casa, ele testemunhou algo que imediatamente despertou sua atenção. I was walking towards my house, and all the lights suddenly turned off inside. I don't know if my wife's home or not. Durante a madrugada, fortes ruídos metálicos começaram a ecoar de uma cabana localizada no terreno da propriedade. Os sons eram altos, repetitivos e pareciam vir de algo se movendo lá dentro. Mesmo assustado, Sam decidiu investigar. Com o celular em mãos, caminhou até a construção para descobrir a origem daqueles barulhos. Something is banging around and making noise in one of our sheds. I'm not really sure what to expect. I'm gonna go check it out. Enquanto registrava o interior da cabana, Sam afirma ter sentido um arrepio intenso percorrer todo o seu corpo. Foi naquele instante que percebeu algo estranho observando à distância. Uma figura escura permanecia imóvel na escuridão. Movido pela adrenalina, ele correu em direção ao vulto, tentando descobrir quem estava escondido em sua propriedade. Mas segundos depois, algo completamente inexplicável aconteceu. A mesma figura que estava próxima da cabana agora podia ser vista junto à porta de entrada da casa. Antes que pudesse compreender como aquilo era possível, a silhueta desapareceu para dentro da residência. Desesperado, Sam correu para alcançá-la, encerrando a gravação de forma abrupta. Mais tarde, ele revelou que vasculhou toda a casa. Conferiu cada cômodo, verificou portas, janelas e possíveis esconderijos. Não havia ninguém. Após rever as imagens ao lado da esposa, o casal tomou uma decisão definitiva: abandonar aquela propriedade. Até hoje, ninguém sabe o que realmente apareceu naquela gravação. O que você acredita que Sam perseguiu naquela noite? Uma pessoa real, uma ilusão causada pela escuridão ou algo muito mais sinistro? Deixe sua teoria nos comentários. A escola abandonada. O próximo caso acompanha um jovem chamado Mike, que ouviu inúmeras histórias sobre uma antiga escola abandonada localizada nos limites de sua cidade. O prédio ficava completamente isolado, distante de outras construções e cercado por rumores que circulavam há muitos anos. Moradores evitavam passar pela região após o anoitecer. Embora todos falassem sobre acontecimentos estranhos, ninguém parecia saber exatamente a origem daquela fama assustadora.
Movido pela curiosidade e influenciado por vídeos de exploração urbana, Mike decidiu visitar o local sozinho. Seu plano era simples: registrar tudo com o celular e descobrir se as histórias eram apenas lendas criadas pela imaginação popular. Enferrujados da propriedade, percebeu que aquele lugar transmitia uma sensação diferente de qualquer outro que já havia visitado. O prédio parecia congelado no tempo. Corredores longos desapareciam na escuridão. Salas destruídas exibiam móveis quebrados e marcas de vandalismo acumuladas ao longo dos anos. O silêncio era tão intenso que cada passo ecoava pelo interior da construção, criando uma atmosfera extremamente desconfortável. Ao chegar ao segundo andar, ele direcionou a câmera para um corredor comprido e aparentemente vazio. Foi nesse momento que algo chamou sua atenção. No final do corredor, uma figura escura podia ser vista parada na escuridão. A silhueta parecia alta, completamente imóvel e estranhamente negra, contrastando com o restante do ambiente. Por alguns segundos, Mike ficou paralisado observando aquela presença. Não havia ninguém além dele dentro do prédio. Pelo menos era o que ele acreditava. Algumas pessoas que analisaram o vídeo afirmam que existe apenas uma figura.
Outras juram conseguir distinguir duas formas diferentes escondidas na escuridão do corredor. Independentemente da interpretação, uma coisa é certa. Quando percebeu aquilo, Mike não ficou para investigar. Tomado pelo medo, ele correu imediatamente em direção às escadas, descendo os andares o mais rápido possível. Sem olhar para trás, saiu da escola e abandonou a exploração. Mais tarde, enquanto assistia novamente as imagens, alguns espectadores fizeram uma observação curiosa. Pouco antes de registrar o vulto, Mike havia encontrado um desenho estranho dentro da escola. Segundo essas pessoas, a figura presente no corredor possuiria características muito semelhantes à criatura retratada naquele desenho. Coincidência? Talvez. Mas ninguém conseguiu apresentar uma explicação definitiva. Até hoje, o vídeo continua dividindo opiniões entre aqueles que acreditam ter sido apenas um jogo de sombras e aqueles que têm certeza de que algo estava observando Mike naquele corredor. A figura na floresta. O próximo caso aconteceu em uma propriedade isolada, muito distante dos centros urbanos. O responsável pela gravação é um homem chamado Cleayon, que vive cercado por extensas áreas de mata e praticamente sem vizinhos por perto. Quem mora em regiões assim costuma se acostumar com sons estranhos durante a noite. Animais atravessando o terreno, galhos se movendo ao vento e ruídos vindo da floresta fazem parte da rotina. Porém, em uma determinada noite, algo aconteceu que chamou imediatamente a atenção de Cleayon. Domino, what is that? What the hell is that? Hey! O animal, normalmente tranquilo, correu até uma das extremidades do terreno e permaneceu completamente imóvel. Seus olhos estavam fixos em um ponto específico da escuridão. A princípio, Cleayon imaginou que pudesse ser apenas um cervo ou algum outro animal selvagem circulando próximo à propriedade. Mas havia algo diferente no comportamento do cachorro. Ele não latia. Não avançava. Não tentava perseguir o que quer que estivesse observando. Apenas permanecia parado, observando, sentindo, como se estivesse diante de algo que não conseguia compreender. Intrigado pela reação do animal, Cleayon decidiu pegar o celular e começar a gravar. Enquanto registrava a cena, algo estranho parece surgir próximo à linha das árvores. A imagem é distante e escura, dificultando a identificação. Hey everyone, so a few of you have asked me about an update regarding the video from the other night and the weird creature person thing I saw over here. Me and my dog Domino were sitting on the porch and he ran out to the corner of the yard, which is not unusual. He'll do that with a rabbit or a deer or whatever. We live out in the middle of nowhere. He's not much of a barking dog, so he went to the edge of his fence barrier. He's on a wireless fence and just stared. I looked over and I saw it from behind that swing set out of the woods. Walked over behind that truck, or to that truck, and went behind it into the woods. I don't know what it was. It was brownish red in person. We have a street light, so I figured it'd pick up better. Apologize for the quality. Apparently zooming in at night will make any phone's quality potato quality, but I haven't seen it since, and hopefully I won't, but I still don't know if it was a person or a thing. Whatever it was big, and it was in my yard, and I don't like that. Ainda assim, uma forma aparentemente humanoide pode ser vista se movendo lentamente na direção da floresta. A figura surge por poucos instantes. Depois desaparece entre as sombras. Cleayon afirma que viu aquilo com muito mais clareza pessoalmente do que a câmera conseguiu registrar. Segundo ele, a silhueta possuía uma coloração avermelhada ou marrom escura e parecia caminhar de forma estranha antes de desaparecer completamente entre as árvores. O mais inquietante é o local onde tudo aconteceu. A propriedade fica em uma área extremamente isolada. Não existem muitas casas próximas. Não há grande circulação de pessoas. E certamente não seria comum encontrar alguém caminhando sozinho no meio da mata durante aquela hora da noite. Mesmo após analisar as imagens diversas vezes, Cleayon afirma que continua sem saber exatamente o que viu. Seria apenas uma pessoa atravessando a propriedade? Algum animal capturado de forma confusa pela câmera? Ou algo que simplesmente não deveria estar ali? Um lugar que deveria transmitir conforto e segurança. A protagonista desta história é uma mulher chamada Sandra.
Após a perda de sua mãe, Sandra decidiu se mudar para a antiga residência onde ela havia vivido durante muitos anos. A mudança representava uma forma de manter viva a conexão com as lembranças da família. No entanto, poucas semanas depois de chegar ao local, acontecimentos estranhos começaram a surgir. O primeiro detalhe parecia inofensivo. Em diversos momentos do dia, um perfume familiar preenchia o ambiente da casa. Era exatamente o perfume favorito de sua mãe. O aroma parecia sem explicação e desaparecia da mesma forma. Sandra tentou encontrar uma origem lógica para aquilo, mas nunca conseguiu. Com o passar dos dias, outros acontecimentos começaram a chamar sua atenção. Todas as manhãs, ela encontrava a porta de um dos quartos parcialmente aberta. E isso não faria sentido se não existisse um detalhe importante. Antes de dormir, Sandra sempre verificava a porta pessoalmente e garantia que ela estava completamente. Segundo Sandra, as gavetas daquele móvel se abriam sozinhas repetidamente. No início, ela acreditou que estivesse imaginando coisas. Talvez o móvel estivesse desnivelado. Talvez alguma peça estivesse danificada. Mas então aconteceu algo impossível de ignorar. Enquanto se preparava para sair de casa, ela conseguiu registrar tudo em vídeo. Diante da câmera, uma das gavetas desliza para fora sem que ninguém a toque. Assustada, Sandra resolveu investigar. Verificou a parte traseira do móvel. Olhou por baixo. Examinou cada detalhe. Não encontrou fios, mecanismos escondidos ou qualquer coisa que pudesse provocar aquele movimento. Mesmo assim, ela ainda acreditava que poderia existir alguma explicação racional. Por isso, decidiu contratar um profissional. O especialista afirmou que o móvel não apresentava defeitos capazes de provocar aquele comportamento. Okay, let's do it. I don't know what could be in this drawer. I have my bathing suits and stuff, Halloween shorts. Then I need to put my Halloween stuff, lingerie, phone case, my Magnificent Fizz, my bells are just like, I don't know, clear room or something, I don't know. A lot of ducks for my cruise. I went on a cruise last year and I have leftover ones. Dog's bandana. Bra. What's this? That my daughter got me. So I do think that this is it, if it is anything, but I'm kind of feeling like this is. I found this note that I'm going to post on top of here from my mom. And then I listen to what this plays. Foi então que encontrou diversos objetos antigos pertencentes à sua mãe. Entre eles, havia lembranças especiais guardadas havia muitos anos. Mas um item específico chamou sua atenção. Uma mensagem deixada por sua mãe. Enquanto mostrava os objetos encontrados, Sandra revelou algo que emocionou milhares de pessoas.
Ela acreditava que os acontecimentos estranhos começaram justamente quando pensava ou falava sobre sua mãe, como se alguma presença estivesse tentando direcioná-la para aquelas lembranças esquecidas. A descoberta da mensagem fez com que a forma como ela enxergava os fenômenos mudasse completamente. O medo deu lugar à saudade, e a inquietação foi substituída por uma sensação de conforto. Hoje, Sandra acredita que os acontecimentos não tinham intenções negativas. Pelo contrário, ela acredita que tudo aquilo foi uma maneira de sentir, pela última vez, a presença de alguém que sempre amou. Nosso último caso nos leva até um enorme prédio em construção nas Filipinas. Durante o dia, o local era ocupado por trabalhadores e máquinas. Mas durante a madrugada, tudo mudava. Corredores vazios, andares inacabados, escadas mergulhadas na escuridão e um silêncio capaz de causar desconforto até nas pessoas mais corajosas. Naquela noite, um dos seguranças responsáveis por vigiar a construção realizava sua ronda normalmente quando algo incomum aconteceu. 3080p 68 fps. Parang may naglalakad. Wala. Yun. Saan na yun? Ay, naku! Oh, shit! Enquanto caminhava pelos andares inferiores, começou a ouvir sons estranhos vindos dos níveis superiores do edifício. A princípio, acreditou que pudesse ser apenas o vento atravessando as estruturas abertas ou algum material se movendo sozinho. Mas os ruídos continuaram e pareciam cada vez mais próximos. Intrigado, o segurança decidiu pegar o celular e subir para verificar a origem dos barulhos. À medida que avançava pelos corredores escuros, o ambiente parecia ficar cada vez mais inquietante. Cada passo produzia ecos que se espalhavam pelo prédio vazio. E então algo chamou sua atenção. Além dos ruídos, era possível ouvir sons que lembravam sussurros. Vozes baixas, quase imperceptíveis, como se alguém estivesse tentando falar à distância. Segundo pessoas que analisaram a gravação posteriormente, algumas palavras poderiam ser interpretadas como um aviso, uma espécie de alerta para que ele tomasse cuidado. Mas isso não foi o mais assustador. O segurança afirma que, ao entrar em uma das salas vazias, viu uma pequena garota parada na escuridão. Ela parecia estar chorando, imóvel, com a cabeça baixa. Por alguns segundos, ele ficou completamente sem reação. Mas quando apontou a câmera para o local, a imagem não registrou claramente nenhuma figura. Mesmo assim, algo estranho continuou presente na gravação. Um som semelhante ao choro de uma criança. Baixo, distante, mas perceptível. Muitas pessoas acreditam que esse detalhe é o elemento mais perturbador de todo o vídeo. Porque mesmo sem conseguir enxergar a suposta aparição, é possível ouvir algo que parece acompanhar o relato do segurança. Após aquele episódio, ele evitou falar sobre o assunto durante alguns dias. Mas a história não terminou ali. Pouco tempo depois, enquanto realizava outra ronda noturna, o homem afirma ter visto novamente a mesma figura caminhando pelos corredores escuros do prédio. Desta vez, conseguiu registrar uma fotografia. Segundo ele, a imagem mostrava a mesma garota observada anteriormente. Uma pequena silhueta parada entre as sombras. O problema é que a qualidade da fotografia é extremamente baixa. Tão baixa que se torna praticamente impossível afirmar o que realmente aparece nela. Para alguns, trata-se apenas de uma ilusão visual criada pela iluminação do local. Para outros, a fotografia seria uma das poucas evidências de que algo realmente estava vagando pelos andares daquele prédio abandonado.
Independentemente da explicação, existe um detalhe que continua intrigando muitas pessoas. Por que uma criança apareceria sozinha em um prédio vazio durante a madrugada? E mais importante, quem ou o que aquele segurança realmente viu naquela noite? Até hoje, nenhuma resposta definitiva foi encontrada. O caso permanece cercado por dúvidas, interpretações e teorias que continuam dividindo opiniões. Se você recebesse a proposta de trabalhar sozinho durante a madrugada em um prédio em construção como esse, aceitaria? E na sua opinião, o segurança realmente encontrou uma aparição ou tudo pode ser explicado por medo, cansaço e sugestão? Deixe sua teoria nos comentários. E assim chegamos ao fim de mais um compilado do Arquivo Sombrio. Agora eu quero saber, qual desses casos mais te deixou inquieta esta noite? Deixe seu comentário logo abaixo, porque sua teoria pode aparecer em um próximo vídeo. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos mistérios. Aproveite também para assistir ao vídeo que está aparecendo na tela final e confira o card recomendado. Talvez a próxima história seja ainda mais perturbadora do que todas as que você viu hoje. Até a próxima, e cuidado com o que pode estar observando você no escuro.